O Brasil quer ser potência ou quer continuar pedindo permissão? Essa é uma pergunta que incomoda. O Brasil tem a maior economia da América Latina, tem o maior exército da região, tem petróleo embaixo do mar, tem comida em quantidade suficiente para alimentar o mundo inteiro, tem água doce quando o resto do planeta está sofrendo com a seca, tem território maior do que a Europa inteira. O Brasil tem absolutamente tudo que uma potência mundial precisa para existir. Então me explica uma coisa, por que toda vez que o mundo precisa tomar uma decisão importante sobre clima, sobre comércio, sobre guerra, sobre a ordem global, o Brasil está sentado no canto esperando alguém mandar? Por que quando os Estados Unidos falam, o Brasil obedece? Por que quando a Europa impõe uma agenda, o Brasil se adapta? Por que quando a China avança, o Brasil torce os polegares? Hoje a gente vai falar sobre a maior contradição da geopolítica moderna, um país de dimensões continentais que age como se fosse um país pequeno, um gigante que aprendeu a se comportar como anão. E a pergunta que ninguém quer responder de verdade, o Brasil quer ser potência ou prefere continuar pedindo permissão? Fica até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje vai te fazer questionar tudo o que você aprendeu sobre o lugar do Brasil no mundo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas que a maioria dos canais de geopolítica não tem coragem de dizer em voz alta. Primeiro, o que o Brasil tem de sobra e deliberadamente não usa. Não é falta de recurso, é falta de decisão. Segundo, por que a elite brasileira tem interesse direto em manter o Brasil dependente? Porque dependência para quem está no topo é confortável. Terceiro, o que precisaria mudar de verdade para o Brasil entrar no jogo das grandes potências? E porque isso nunca aconteceu em nenhum governo dos últimos 30 anos, nem de direita nem de esquerda. Fica até o final porque a última parte é onde a maioria das pessoas discorda de mim. E é exatamente aí que fica interessante. Para entender o presente, você precisa de alguns minutos de história. Não a história higienizada que te ensinaram na escola. A história real, com as contradições internas. O Brasil nasceu como colônia. Isso todo mundo sabe. Mas o que pouca gente percebe é que a mentalidade colonial não acabou com a independência em 1822. A estrutura mudou. A metrópole deixou de ser Lisboa e passou a ser Londres, depois Nova York. Mas a lógica permaneceu a mesma. O Brasil existe para exportar matéria-prima e importar decisões. No século XIX, enquanto os Estados Unidos construíam indústria e projetavam poder, o Brasil debatia se devia abolir a escravidão. Enquanto a Alemanha unificada se tornava uma potência industrial, o Brasil mandava café para a Europa e se orgulhava disso. O primeiro momento em que o Brasil tentou de verdade mudar esse padrão foi nos anos 1950, com Vargas e depois com JK. A industrialização acelerou, Brasília foi construída, a Petrobras virou símbolo de soberania. Por um momento, parecia que algo estava mudando. Depois vieram os militares, e aqui tem uma ironia histórica que poucos comentam. Os militares foram os governantes brasileiros que mais agressivamente tentaram transformar o Brasil em potência. Criaram a Embraer, investiram em energia nuclear, tentaram ter tecnologia de ponta. O mundo começou a prestar atenção. Aí veio a crise da dívida nos anos 80, a hiperinflação, e o Brasil voltou a pedir permissão, dessa vez ao FMI, com juros abusivos e condicionalidades humilhantes. Nos anos 2000, Lula tentou de novo. O Brasil entrou no BRICS, mediou conflitos internacionais, projetou força pela América do Sul e pela África. Por um momento, o mundo olhou para Brasília como uma capital que tinha algo a dizer. O padrão se repete sempre da mesma forma. O Brasil avança, encontra resistência, interna ou externa, e recua. Por quê? E é exatamente aqui que começa a parte que ninguém te conta. Vamos falar de números concretos, porque sem números isso vira discurso vazio. O Brasil controla aproximadamente 12% de toda a água doce superficial do planeta. Num mundo onde conflitos por água já começaram e vão aumentar nas próximas décadas, isso não é curiosidade geográfica, é poder estratégico real. O Brasil produz alimento em escala industrial. É o maior exportador mundial de soja, de carne bovina, de frango, de açúcar, de café. Num mundo com 8 bilhões de pessoas onde a segurança alimentar é questão de sobrevivência, quem controla a comida controla a política. O pré-sal mudou o jogo energético brasileiro. As reservas descobertas na última década colocaram o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo. A Amazônia é o maior ativo geopolítico do planeta no século XXI. Não pelo valor econômico imediato, mas pela capacidade de regular o clima global, de abrigar biodiversidade que ainda nem catalogamos.
O mundo inteiro quer ter voz sobre a Amazônia. O Brasil é o único que tem direito legal sobre ela. Adiciona a isso um mercado interno de 215 milhões de pessoas, o maior exército da América Latina, uma das 10 maiores economias do planeta. Isso não é perfil de país médio, é potência em espera. Por que esse poder não vira influência? Para recursos virarem poder, você precisa de 3 coisas: vontade política de longo prazo, capacidade estatal de executar estratégia e uma elite que entenda que seu interesse está ligado ao protagonismo do país. O Brasil falha sistematicamente nas 3. A vontade política dura um mandato. A capacidade estatal é destruída toda vez que um novo governo troca tudo do zero. E a elite brasileira construiu seu modelo de negócio na dependência. Uma parte significativa do capital brasileiro é intermediária de capital estrangeiro. Bancos que distribuem produtos financeiros de fora, varejo que revende manufaturados importados, setores que vivem de licença tecnológica porque nunca desenvolveram tecnologia própria. Para essas fatias da elite, um Brasil soberano é ameaça, não oportunidade. Não é conspiração, é interesse econômico funcionando exatamente como deveria funcionar, na direção de quem paga. O que o mundo está fazendo enquanto o Brasil observa? A China não pede permissão para ninguém. Construiu portos na África, estradas na Ásia Central, acordos bilionários pela América Latina. O Ocidente reclamava das regras que ela estava quebrando. A China não parou, o Ocidente foi se adaptar. A Alemanha unificada joga dos 2 lados com maestria. Compra petróleo russo com desconto, enquanto mantém parceria com os Estados Unidos. Faz parte do Quad contra a China, enquanto lidera o Sul global. Isso é geopolítica de verdade, interesse nacional calculado, não obediência a normas alheias. A Turquia, menor que o Brasil em quase tudo, age como potência regional sem se desculpar. Vendeu drones para a Ucrânia, mediou negociações entre Rússia e Ocidente, bloqueou a expansão da OTAN até conseguir o que queria. Ninguém ignora a Turquia. O Brasil está onde nesse cenário? Observando, declarando neutralidade, esperando o mundo decidir. Tem gente muito séria que defende que o Brasil faz certo em não se expor demais, e esse argumento merece ser apresentado com respeito. A lógica é assim: potências que se projetam criam inimigos. Os Estados Unidos estão em guerra ou conflito em algum lugar do mundo há praticamente toda a sua história recente. A China avança e é boicotada, sancionada, cercada militarmente. A Rússia tentou expandir sua esfera de influência e está isolada economicamente. Segundo essa visão, o Brasil tem um superpoder que ninguém valoriza. Não tem inimigo declarado em lugar nenhum do mundo. Nenhum país planeja uma guerra contra o Brasil. Isso não é fraqueza, é capital diplomático acumulado. Além disso, o Brasil consegue exportar para os Estados Unidos e para a China ao mesmo tempo, para a Europa e para a Rússia, para Israel e para o mundo árabe. Essa posição tem valor econômico concreto que seria destruído se o Brasil escolhesse um lado. Esse é um argumento sólido, eu reconheço isso, mas ele tem um defeito fundamental que muda tudo. Neutralidade só funciona quando você tem força suficiente para ser respeitado mesmo sem se impor. A Suíça é neutra há séculos, mas ninguém mexe com a Suíça porque ela tem capacidade de defesa, capital financeiro que o mundo precisa, tecnologia que ninguém quer perder acesso. A neutralidade suíça vem com dentes. O Brasil é neutro e ninguém tem medo de desrespeitar o Brasil. Os Estados Unidos já intervieram indiretamente em processos políticos brasileiros. A Europa impõe agendas ambientais com tom de ultimato. A China compra ativos estratégicos brasileiros sem que o Brasil tenha uma política clara sobre o que pode ser vendido. Neutralidade sem poder não é diplomacia sofisticada, é invisibilidade disfarçada de virtude. O Brasil tem tudo para ser potência. Recursos naturais, território, população, posição geográfica invejável. O que falta não é capacidade, é decisão. E decisão implica custo, implica conflito aberto com quem lucra com o Brasil dependente. Implica uma população que entenda que protagonismo no mundo real não é discurso de palanque, é investimento sustentado em defesa, em tecnologia, em política externa de longo prazo que sobreviva à troca de governo.
Implica, acima de tudo, uma classe política que entenda que seu legado não se mede só pelo crescimento do PIB durante o mandato, mas pela posição que o país ocupa no tabuleiro global quando ela sai. O Brasil vai fazer essa escolha? Honestamente, não sei. Nenhum governo nos últimos 30 anos manteve essa postura por mais de um mandato, nem a direita, nem a esquerda. O problema não é ideológico. Mas o mundo não vai esperar o Brasil se decidir. O tabuleiro está sendo remontado agora. O BRICS cresce. O dólar como moeda universal está sendo questionado pela primeira vez em décadas. A África está se reposicionando com agência própria. O Sul global está encontrando voz. Nesse cenário, o Brasil tem uma janela que não vai ficar aberta para sempre. Quem não joga, perde espaço, mesmo sem perder nenhuma guerra. Na sua opinião, o Brasil tem condição real de ser potência ou sempre vai existir uma força interna ou externa que vai impedir isso no momento decisivo? Me fala nos comentários, eu leio e respondo. Se esse vídeo fez você pensar, deixa o like. Se inscreve porque o próximo vídeo vai fundo em um dos temas que discutimos hoje. Até lá!